muito feliz em estar levando para vocês mais uma história de sucesso. Hoje eu tenho o prazer de receber um grande nome do mercado imobiliário, Sérgio Langer. Hoje, com certeza, nós vamos poder contribuir com vocês com muita informação de qualidade que pode sim impactar a sua vida. Então compartilhe, chame seus amigos, assista, absorva esse conteúdo que hoje vai ser, claro, mais uma história muito interessante para a gente conhecer. Sérgio, muito obrigado, viu, por você aceitar meu convite. Prazer em conhecê-lo pessoalmente, conhecer você pelas redes sociais. Muito bom recebê-lo aqui. O Tagalcast a gente fala muito sobre o mercado imobiliário, mas um ponto principal, quem é o Sérgio Langer? Acho que esse é o mais importante antes da gente começar a falar um pouquinho sobre esse setor que movimenta, né, a nossa economia. Conta um pouquinho, Sérgio. Bom, primeiro quero agradecer o convite, Tagal. Eu fico lisonjeado de estar aqui. Eu te acompanho aí pelo menos há, não sei se 12, 14, quantos anos aí nas mídias. Acho que não nas digitais, mas mais nas analógicas, depois nas digitais. Sim. E fico feliz também de ser o episódio 18. O 18 é um número importante para mim. 18, cara. Eu sou judeu, então 18 é um número... Nossa, verdade, então Sérgio. tem uma energia, uma ligação boa. Olha aqui. a sincronicidade aí, Sincronismo, cara. Que loucura. E quem é o Sérgio? O Sérgio, eu trabalho com o mercado imobiliário desde 2004. Certo. Então, esse ano vai fazer 19 anos de mercado imobiliário. E sempre do lado da comunicação e do marketing. Perfeito. Um dos meus primeiros projetos lá atrás foi com a Cirela, em 2004, onde a gente tinha que convencer o corretor da importância do digital. Hoje em dia... Isso em 2004? 2004. Então, a gente estava criando um projeto novo. Era um site, mas era uma plataforma digital. E aí você tinha que convencer o corretor, não tinha nem ferramenta na época de CRM e tal, que hoje tem várias, a receber possíveis interessados via internet. Então, ainda era um tabu, eles preferiam ir para o stand, então era uma época diferente do que está hoje, passou quase 20 anos. E aí fui me aventurando por outros segmentos, mas sempre ligado ao mercado imobiliário de alguma maneira. Até que há 10 anos eu criei a minha agência, focada no digital, para o mercado imobiliário, porque eu via que tinha uma carência muito grande em atender, na parte do digital, esses clientes do mercado imobiliário, que você mais que bem conhece muito bem, é um nicho diferente de qualquer outro. Tem a particularidade do corretor, tem a questão do stand, você tem um monte de ferramentas que não se assemelham a nenhum outro segmento. Então, o mercado imobiliário, todo mundo fala que está na veia, né? É muito particular, né, cara? Ou você adora e ama, e quando você é picado pelo bichinho você fica encantado, ou você tem um desgosto e quer ir embora e nunca mais voltar, ou você mergulha de cabeça e nunca mais sai. Então, acho que o meu caso fui picado lá em 2004 e não consigo sair. É muito louco, porque o mercado imobiliário ele é interessante porque assim, o planejamento eu falo que dura no máximo uma semana, né? Porque o que responde para nós e direciona o caminho que a gente vai seguir são as vendas, né? Então, tudo é permeado pela venda. E aí, diferente de outros setores de mercado, que você pode acompanhar um planejamento, na verdade, você pode seguir uma linha, né, de raciocínio. Se não vendeu, a gente tem que mudar tudo. Então, por essa particularidade, né, tão vibrante na questão da venda, eu acho que isso faz com que a gente somente, você falou, né, ser picado, e aí se você não sentir como é o mercado imobiliário, e o pessoal acha que a gente é maluco, né, cara? Porque realmente é um mercado muito intenso, né? E ele tem momentos muito cíclicos, né, Sérgio? Você está em 2004, eu entrei em 2006, né, no mercado imobiliário. Quantos ciclos a gente já passou de mudanças, né, cara? Exato. Tem muitos altos e baixos, né? Então, o mercado imobiliário é interessante porque você olha a economia, olha a política e muitas vezes ele acompanha isso. Então, tem que ter muito estômago, tem que ter muita cabeça. É verdade, cara. Porque é um mercado desafiador aí. E aí, Sérgio, você, de agência, você começou a ter um contato mais profundo com o mercado imobiliário, começou a entender um pouquinho dessa questão da carência da evolução digital, né? Que eu acho que os outros setores conseguiram, na verdade, se adaptar muito mais rápido, né? E por a gente, na verdade, ser um mercado muito tradicional e um mercado mais, como é que fala? Tijolo, né, cara? Então, é muito físico, né? Material. Então, acho que essa transformação que foi acontecendo e foi evoluindo, todos os construtores, ou todas as construtoras e todas as incorporadoras, elas passaram por uma reciclagem muito importante, né? E
o desafio sempre foi o corretor. Sempre foi o corretor. E eu sou de uma época que o digital você tinha que vender para o construtor, ou para o marketing, como mais uma ferramenta. E a gente viu, principalmente na pandemia, ou até um pouco antes, a mudança, né? O digital hoje, muitas vezes, como a principal estratégia, mas sempre respeitando a singularidade do processo com o corretor. Verdade. Porque muito já se tentou fazer algo diferente, mais tecnologia, mas precisa do corretor, precisa muitas vezes do aperto de mão, da pisar no stand ou no centro de vendas, no escritório, em algum lugar. O que a gente viu na pandemia foi diminuir essas idas. Sim. Antigamente, a jornada ser mais curta e talvez com 1 ou 2 pisadas no stand. Certo. Ferramentas online trabalhando muito, muito em conjunto. A assinatura digital é um negócio que sempre existiu e agora ninguém mais tira do mercado. Verdade. Então, a transformação ela é evidente no mercado. Né? Se você olhar 5 anos atrás, as coisas já mudaram muito. Verdade. Você sabe que durante a pandemia, a gente, quando iniciou, na verdade, a pandemia, a gente ficou realmente assim, sem chão, né? O que será, né? A gente vende, né, no processo nosso aqui, um bem durável. Será que a pessoa vai aceitar comprar um bem durável sem pisar no plantão, né? Como é que seria esse processo? E, de repente, passou alguns dias, né? A gente viu que realmente demoraria para terminar a pandemia, reinventar, né? E aí, de repente, começou a surgir, a Ezetec começou a fazer algumas lives, a gente começou a convidar as pessoas, como estavam todos em casa, né? De repente, a gente começou a encher a sala de Zoom. E aí, na sala de Zoom, a gente começou a evoluir, porque a gente tinha que mostrar a jornada sem poder pisar dentro do plantão e sem poder mostrar o decorado e sem também a pessoa conseguir tangibilizar o que era o imóvel. E aí, o negócio começou a tomar força, certo? O que eu percebi, né? Eu falei, gente, dá para pensar fora do quadrado, né? Então, a partir do momento que a gente foi desafiado e a gente não tinha escolha, tanto o mercado de vendas, principalmente para o setor imobiliário, ele teve uma rapidez em conseguir entender que precisava mudar. E se adaptar, né? E se adaptar, A adaptação foi rápida. Você sentiu isso, cara? Sim, senti. Foi muito evidente isso porque quando você decretou o fechamento dos estandes, muita gente pensou, o que eu vou fazer agora no mercado imobiliário? Eu me lembro que um corretor entrou em contato comigo, o gerente de uma imobiliária grande de São Paulo, e falou, o que eu faço agora? Eu sempre fiz ponto de captação, eu sempre fui muito de entregar do porta a porta, de entregar... O que eu faço? Eu não tenho presença digital, eu não tenho redes sociais. Eu falei, cara, a gente não sabe o que vai acontecer daqui a um mês. Você tem que ir para a internet, você tem que ir para o digital. Então, a gente viu que muita gente teve que se reinventar, mas deu certo. Deu certo. Deu certo. Né? E hoje, quando você olha para trás, você vê que muitos aprendizados foram feitos. Então, até de tamanho de stand, produto, acho que mudaram muitas coisas. E o legado da pandemia, lógico, a pandemia foi horrível, Sim, não dá para falar, né? Mas ela trouxe um legado para o mercado imobiliário em questão de produto, de processo, que talvez a gente iria passar daqui a 10 anos e a gente teve em 2, 3 anos. E você que tem muito contato, né, com os corretores, Sérgio, dentro das suas consultorias, dentro daquele processo que você faz de levar o pessoal para outros países. A missão alto padrão. A missão alto padrão, tudo. Então, assim, você tem contato com os corretores que, desde alto padrão até Casa Verde e Amarela, agora vai voltar a ser Minha Casa Minha Vida, né? Voltou. Voltou, né? Você acha que os corretores estão evoluindo? Qual que é a tua visão? Sim. O profissional de corretagem no Brasil, e eu vou para os Estados Unidos, para o mercado americano, em eventos desde 2015, 2016, já há algum tempo, eu sempre vi a discrepância, né? Lá, assim, o corretor tem orgulho de ser corretor, você olha para um corretor, é diferente. E aqui no Brasil a gente está vendo uma evolução grande na corretagem. Corretores ganhando cifras importantes que muito executivo de multinacional não ganha. E muitas vezes sem ter uma estrutura, sem ter base. Então, o mercado imobiliário, principalmente da corretagem, ele hoje está sendo visto por outros segmentos. Tanto que ano retrasado, 2021, foi o recorde de emissão de creches no Brasil. Fantástico esse dado, hein? O dado do COFES. O do ano passado ainda não saiu, de 22 não saiu. Acredito que seja até maior do que o de 21.
Porque outros segmentos olham para o mercado imobiliário, profissionais liberais, arquitetos, não sei, advogados, olham quanto dinheiro pode se ganhar no mercado imobiliário com venda e estão indo para o mercado imobiliário. Então, eu conheço muita imobiliária que tá com processos abertos para trazer gente de outros segmentos. E isso melhora o mercado. Não tenho dúvida. Isso melhora o mercado. Então, respondendo a sua pergunta, sim, o nível melhorou muito. Hoje você tem muito conteúdo acessível. Verdade. Há 10 anos atrás você não tinha conteúdo para o corretor. Hoje você vai no Google, vai no YouTube, procura qualquer assunto, você vai encontrar um vídeo, um podcast, um e-book gratuito. Então, é mais fácil se preparar. Não, um grande amigo nosso em comum, né? E ele até sugeriu o seu nome para poder fazer entrevista aqui, o Ganjos, que é head do mercado de educação do Google. Ele falou que sobe por dia... Não, por dia não, minto. Por minuto, 500 horas de conteúdo no YouTube de educação. Isso permeando por todas as áreas. Mas olha que loucura, por minuto, Sérgio. Por minuto. Você está com quantos anos, Sérgio? Eu estou com 46. Eu estou com 49, né? Pensa, vamos voltar aqui, 25 anos. A gente não tinha acesso e facilidade de cursos de planejamento financeiro, que está aberto, está disponível, né? Você ter tanto conteúdo que você pode acessar, técnicas de vendas, visual merchandising. Cara, tem tanta informação hoje à disposição que se você tiver predisposição a buscar, você consegue. Então, o pessoal fala, mas eu não tenho dinheiro para fazer um curso, eu não tenho, sabe? Tem um monte de questionamento, né? Tem muita coisa. Você vai no Google, no YouTube tem muita coisa gratuita. Então, se o profissional quiser entender o mercado, se capacitar, tem muito conteúdo gratuito e depois ele pode aprofundar, mas assim, não tem desculpa, tem que ter disciplina, tem que ter persistência, consistência, porque a internet hoje, você pode perder tempo na internet com besteira e você pode ganhar tempo fazendo um curso, fazendo uma capacitação, tem muito conteúdo. E aí, Sérgio, você veio evoluindo nesse processo de agência digital, você criou um portal, né? Conta um pouquinho desse movimento seu. A gente criou a agência Osher em 2013 e em 2016, 3 anos depois, a gente criou o Imóvel K, que é um portal imobiliário focado em lançamentos, onde a gente já entendia que o mercado de geração de leads seria importante. O Facebook, na época, ele estava lançando o Facebook Lead Ads, que revolucionou o mercado. Perfeito. E a gente entendia que tinha muitos clientes que não queriam contratar, às vezes, uma agência cliente menor, queria, às vezes, um trabalho pontual para um lançamento, e a gente, na época, entendia que os grandes portais não focavam tanto fora de São Paulo. Tá. Então, muitas vezes, a gente chegou até a ter um escritório em Fortaleza, certo, onde a gente atendia a região norte e nordeste, e muitas vezes muita gente achava que a gente era de lá, porque a gente tinha uma presença física local lá, tinha bastante clientes, tinha uma carteira interessante de clientes em Manaus, Teresina, São Luís, Fortaleza, e outras cidades. E aí foi quando a gente criou o portal. Então, a gente começou a atender pontualmente as construtoras, entregando lead. E desse movimento todo, porque assim, você vem no processo que você comentou comigo, né? Na Cirela de transformação digital em 2006. 2004. Então, você navegou todas as evoluções das plataformas digitais. E aí, chegou um momento que você, com toda essa bagagem que você construiu, com toda essa relação, você traz um podcast, que é o Vem Pra Mesa, para falar muito sobre o mercado imobiliário, mas eu acho que principalmente você dá voz a muita informação importante e eu acho que essa construção sua, desse movimento seu do podcast, ele pôde contribuir muito com o mercado. E de onde saiu essa ideia? Como é que foi esse movimento, Sérgio? Olha, desde já fica o convite para você participar do Vem Pra Mesa esse ano. Vou sim, então, cara. A gente vai voltar agora às gravações, então você já está super confirmado no ar aqui. Que honra, cara. Vou lá, com certeza, todo prazer, cara. Mas o Vem Pra Mesa a ideia surgiu em início de 2019. Não estava na pandemia ainda. Não estava na pandemia. Certo. A pandemia é fevereiro de 20. Perfeito. Então, um ano antes, onde eu estava fazendo uma mentoria de marketing. Certo. E uma das pessoas comentou que tinha um podcast muito para a questão da autoridade. Eu falei, eu vou fazer isso no mercado imobiliário. Não tinha no mercado imobiliário, praticamente na época, acho que tinha um ou outro. Então você foi um precursor desse movimento. Tá. E aí comecei a fazer, na época era quinzenal, depois virou semanal.
E também com o objetivo de... O primeiro era ganhar autoridade. Certo. E o segundo era relacionamento. É chegar, alcançar pessoas que talvez eu não conseguiria ter acesso, mas certo. eu teria uma desculpa, entre aspas. Olha, vem aqui que eu tenho um podcast e gostaria de entrevistar. E na época não tinha vídeo ainda. A gente fazia só o áudio. Tá. Então tinha essa barreira, não gosto de aparecer. Não tinha objeção. Certo. Porque. Não aparecia, não né? aparecia. Imagem, era né? só o microfone, era áudio. Hoje já é com vídeo também. Mas a objeção era baixa. E todo mundo começou a aceitar. E aí no ano seguinte já veio a pandemia. E eu continuei fazendo online. Então, eu me lembro até hoje, eu testei todas as plataformas online. Comecei com o Zoom, fui para o Meet, aí fui para outra que era só de podcast, aí voltei para o Meet, depois continuei no Zoom. Então, assim, testei várias ferramentas, mas toda semana eu subia um episódio, toda segunda-feira era de lei. E aí eu começava a receber, no primeiro ou segundo ano, eu já comecei a receber muitos comentários, feedbacks, de quantos episódios ajudavam o profissional, ou o corretor, ou o dono da incorporadora. Pô, olha, aquele episódio lá, eu fiz uma virada, Que legal, E aí eu comecei a entender que ele tinha outro valor. Além de um objetivo para mim, que lógico, tinha um objetivo meu, mas eu ajudava muita gente. E aí eu fui criando também esse propósito de, eu quero entregar mais, qualificar o mercado, entregar mais conteúdo. Recentemente eu recebi um feedback de um corretor do Sul que ele se sentiu preparado para sair da imobiliária, virar corretor autônomo muito por conta do Vem Pra Mesa. Olha só. E aí hoje, ele tá seguindo sozinho, mas ele está preparado. Então é muito gratificante você receber mensagens do Brasil inteiro e de fora. Tá? A gente tem audiência em países de língua portuguesa, então Moçambique, Angola, certo. Cabo Verde, muita em Portugal. Rompeu fronteiras aí, cara. Muita em Portugal e Estados Unidos, porque tem muito brasileiro que mora. Então eu converso pelo Instagram com muito brasileiro que mora fora, e ele fala, olha, é importante eu ouvir o português, porque às vezes eu estou morando fora. Verdade, ele quer absorver o conteúdo. Você morou fora. Morei no Japão, cara. Você morou no Japão, então, lógico que a comunidade brasileira é forte, mas às vezes ele está... Inclusive, eu tenho um amigo de Dubai, que a gente virou amigo, e hoje é meu parceiro nos eventos de Dubai, o Ângelo, um abraço para o Ângelo lá de Dubai. Ele vai perdendo o vocabulário. Então, ele ouvir o português toda semana, para ele é importante. Sabe como chegava a informação para nós lá? Você falando, isso Correio. É interessante. Correio, carta, tudo. E a fita VHS. Então, gravava um Fantástico, a novela. Que ano que você morou no Japão? Morei em 91. Eu morei em Israel, morei 2 anos em Israel. 93, 94. Olha só, então estamos na mesma, né? E eu recebia as informações pelo Brasil de correio. Fita VHS eu não lembro se eu recebi, mas correio, eu sempre gostei de jornal. Certo. Até hoje eu gosto de jornal. Então meu pai me mandava alguns recortes via correio. Que legal. E eu recebi depois de 30 dias. Você sabe que eu comecei a agência eu comecei a agência há 25 anos. Eu não era publicitário, eu era fotógrafo. E uma das pessoas que mais me apoiaram foram uma família judia. E são uruguaios. Eles têm uma empresa de cosméticos. E ele que me deu a oportunidade de eu mergulhar firme na publicidade. Na verdade, ele foi, meu segundo cliente. E aí eu fazia a fotografia para ele, fazia as fotos das modelos que iam para os materiais. E um dia ele falou, um belo dia, falou assim, Tagal, você precisa fazer um folheto, cara. Você precisa fazer mais, né? E eles iam ter uma feira cosmética, consegui fazer um material para eles, né? E foi muito interessante porque assim, eu fui comprar um Macintosh Performa 6360 no Extra com carnê de 60 meses. E os caras acreditavam muito em mim, assim. Eu tinha ido para o Japão, não tinha terminado a faculdade, sabia fotografar. E ele falou, te vira. Eu fui, consegui fazer o folheto, entreguei lá na feira. Ficou ruim o material, entendeu? Só que aí, olha que louco, né? Ele falou, cara, você cumpriu, você entregou. Agora desenvolve as embalagens. Aí começamos a desenvolver as embalagens. Agora eu quero anunciar em todas as revistas femininas do país. Eu falei, nossa, anunciar? Como é que faz? Mídia? Aí ele falava assim, te vira, né? Te vira. E aí foi assim, foi evoluindo, até que um dia ele falou, agora eu quero anunciar rede nacional. TV. Eu falei, TV, cara? TV, Globo, te vira.
E foi assim que a agência começou a evoluir. E aí, o sobrenome dele é Extrac, o Adrian, que ficou um grande amigo, então não sei o quê. Mas o que eles me ajudaram para eu poder começar, então eu sou muito grato, né? São judeus. E aí eu participei de vários bar mitzvah, Yom Kippur, e cara, eu comecei casamentos. São as melhores festas. São as melhores festas, cara. Nossa, me diverti muito. E aí tive realmente uma proximidade muito grande com a comunidade judaica. Aprendi a cantar Machia. Então assim, e aí falando do episódio 18, né? Eu lembro do 18. Adriano falar que o número 18 era cabalístico, tudo. Então assim, eu tenho uma identidade. É vida, né, cara? Então... eu acho que o dia de hoje é muito especial. E aí, Sérgio, beleza. Aí você criou o podcast, conseguiu, através, né, da diversidade que a gente está vivendo da pandemia, conhecer todas as plataformas, né? Porque você continuou, né? Continuei. Você continuou andando e tal. E aí, você falou que está no episódio 155. Fantástico, cara. Muito bom. Falei para ele que agora minha meta é conseguir chegar no número que ele conseguiu atingir. E aí, Sérgio, além disso, você também... tem uma grande visão empreendedora e você começou a construir outros negócios, claro, sempre permeando o mercado imobiliário, mas você me contou um pouquinho sobre esse movimento que você faz para o exterior. Conta um pouquinho, como é que funciona isso? Olha, Tagal, eu sempre fui conhecido como um cara de relacionamento, networking no Brasil inteiro. Mas isso desde novo, você assim? Não, desde não sei precisar exatamente a data, mas... Como eu sempre atuei no mercado imobiliário de São Paulo e eu viajava muito por conta tanto da agência quanto do portal, certo. Eu comecei a pegar amizade, relacionamento com outras pessoas de fora de São Paulo. E quando a pessoa vinha para São Paulo, ela me procurava para fazer uma ponte. Me apresenta para a pessoa da tal empresa. Me leva para conhecer aquele stand novo que abriu. E eu sempre fazia essa ponte até um dia que eu estava indo para Brasília, estava no aeroporto, e aí eu falei, acho que eu vou fazer um evento. E aí joguei nos stories na época, 2019. Certo. O formato do evento, se tinha alguém interessado, e depois de, 2 horas cheguei em Brasília, já tinha uns directs lá, mas tem mercado. Aí a gente criou, na época, a missão Minha Casa Minha Vida, certo. Onde a gente visitava 4 estandes em São Paulo, que era Tenda, MRV, Vivaz e Plano e Plano. Certo. Eram essas 4 empresas. 4 benchmark do setor de... E o primeiro dia a gente fazia talks com incorporadores, com imobiliários, e o segundo dia a gente visitava os empreendimentos. E na época acho que vieram 10, 12 pessoas, todas do meu ciclo de relacionamento, eram todos amigos, assim, tinha no meu celular. Aí no segundo já praticamente eu não conhecia quase ninguém, era tudo indicação, a gente nem fazia campanha, tráfego, nada, era tudo orgânico. E foi crescendo e tomou muita forma ano passado, quando voltaram os eventos presenciais por conta da vacina, da vacinação, a gente já tinha um evento de alto padrão. Então a gente começou com o econômico e depois eu e o Thiago Granato, hoje meu sócio na missão Alto Padrão, me procurou e falou, vamos fazer também de alto padrão. E a gente criou de alto padrão também. No início, era legal que era numa sala menor do Secov. Hoje continua no Secov, mas um espaço muito maior. Para 10, 12, 15 pessoas. Hoje já tem 40 pessoas. A gente não quer fazer mais que 40, porque 40 é um número interessante para a gente conseguir fazer as visitas, porque mais que isso é complicado a gente entrar em empreendimento muitas vezes pronto. Verdade. Então, a logística disso complica, né? A logística complica e muitas vezes o empreendimento está pronto, entregue, e a gente tem que negociar com a administradora, com o condomínio, com o síndico, porque vai entrar 40 pessoas no prédio. Nossa Senhora. Não é fácil. É verdade, né? Então, ir no stand é fácil, mas ir em prédios habitados é mais complicado. Então, o nosso formato é um grupo de 40 pessoas, certo. Onde a gente já está na edição... ano passado, em dezembro, foi a 10ª edição. Certo. E a gente rompeu fronteiras. A gente já tinha fechado em 2020 uma ideia para ir para Nova York, onde a gente tem uma parceira lá que é a Daiane Costa, uma corretora brasileira que está lá há alguns anos lá no mercado americano. E aí a gente desenhou um evento em 2020, aí veio a pandemia, o evento não aconteceu, o evento aconteceu no passado, em 22. E foi magnífico, a gente levou 24
pessoas no Brasil. 24 pessoas entre corretores e construtores. Então, foram donos de incorporadoras do Brasil inteiro e alguns corretores. Corretores, cara? Corretores também, corretores de ponta, corretores de... Porque é um valor importante. É um valor importante. E além de ficar uma semana fora, né? Porque o evento dura 3, 4 dias, mais o tempo de deslocamento. E normalmente a pessoa ficava mais 1, 2 dias por conta. E aí o evento de Nova York foi muito legal. A gente teve acesso a um empreendimento, a um apartamento em frente ao Central Park. 432? Park Avenue, não. Eu não lembro o número, mas aquele prédio fininho lá, sim, um dos mais altos residencial. É o 432. Um valor de venda 65 milhões de dólares. Então é um VGV muitas vezes de um produto, um lançamento de São Paulo ou qualquer outro lugar no Brasil. E aquele evento foi muito legal. Depois a gente fez Dubai. Certo. A gente fez 2 edições em Dubai. E a gente via quanto que esse evento, né, quanto que a missão, ela contribuía para o corretor ou para o incorporador. Então, eu tenho um incorporador amigo meu de Fortaleza que veio para cá e viu no empreendimento que a gente foi visitar um detalhe no elevador. Olha só. E ele tirou foto, mandou para o arquiteto dele e falou, a gente precisa fazer um negócio desse. Sabe, não é caro e, dá uma... E às vezes ele pega uma ideia de São Paulo e aplica na região dele, adapta na região dele e ele fica à frente dos concorrentes. E ano passado, em 22, a gente começou a ter os corretores de São Paulo se inscrevendo para participar do evento, porque até então era 100% gente de fora. Gente de fora, tá. E aí a gente começou a ver corretores de São Paulo se interessando pelo evento. E a gente fala, a gente visita muitas vezes empreendimentos ou estandes que ele pode ter acesso, mas o que ele não tem acesso é o network, porque a gente traz gente do Brasil inteiro e quando ele está inserido lá numa roda de 40 pessoas, todas com o objetivo de vender, de desenvolver produto, aquilo é muito rico. Sim, porque quanto tempo se levaria para juntar 40 pessoas e fazer relação com 40 pessoas? Então, hoje, graças a Deus, o evento ele é desejado pelos corretores. A gente começa a ter também os incorporadores nos procurando para fazer essa ligação com os corretores, com as imobiliárias do Brasil. E é algo que a gente desenhou lá atrás, meio que sem essas pretensões. E foi crescendo e tomando uma pretensão importante. Muito legal. Eu gravei com o Frederico Gouveia, não sei se você conhece. Conhece o Fred? Ele gravou... O podcast dele foi qual, Matheus? O 15º. Ele vai pro ar? Já tá no ar. Não, já tá no ar. Já tá no ar dele. Eu gravei com o Fred 2 vezes. Que legal. A primeira deu problema. É mesmo, e a gente teve que regravar. Tá. Aí, Fred, tem uma notícia boa ou ruim? A boa é que a gente vai ter que se ver rápido de novo. Sim, vamos ter que bater papo de novo, né? E a ruim é que, infelizmente, deu um problema lá. A gente vai ter que... Não, imagina, ele é todo... Sim, ele é um querido, né, gentleman. Né? E muito legal, assim. E conhecer a imobiliária dele, o que ele trabalha casas lá no New York Casas. A Yara, mãe dele. Gravei com a mãe dele na imobiliária. Então tem um episódio com a mãe dele e tem um episódio com ele. Que legal. Eu estive em Nova York no começo de dezembro. Eu fui gravar um documentário de um projeto que a Zetec vai lançar com um arquiteto, né, com o Carlos Otti. E aí eu entrei em contato com a Yara. A Yara é conhecida de uns amigos nossos. E aí eu falei, Yara, vamos ver se eu consigo também visitar alguns empreendimentos, tal. Tem alguns amigos que sempre estou olhando possibilidade de investimento, só que eu não consegui, porque a gente estava num tempo muito curto e o tempo estava ruim, porque dezembro já é inverno, muito frio, fecha o tempo rápido, o tempo entre o dia e noite é curto, então, aí não deu. Só que ela falou, mas eu quero que você apresente o Fred, conversa com ele, porque eu acho que vai dar uma entrevista muito legal lá pro podcast. Eu falei, não, vem. Só que aí eu achando que ele ia demorar, né? Ele falou, não, o Fred está aí. Eu falei, então manda ele vir aqui, Yara. Vamos que a gente já grava o podcast. E o que ele falou interessante, que também tem muito da sua visão, é que assim, primeiro eu fiquei assustado pelo volume de negociação. De 2021 a 2022, $1 bi 600 milhões de dinheiro brasileiro investido nos Estados Unidos. Cara, é uma loucura, né, cara? É uma loucura. É um movimento gigante financeiro acontecendo para o mercado imobiliário. E aí eu fiz a mesma pergunta que você respondeu sobre o corretor está evoluindo ou não no Brasil. E o Fred respondeu e falou assim, a nossa percepção é que sim. Óbvio que lá nos Estados Unidos a imagem do corretor já foi muito bem desenvolvida. Tanto você vê quantos seriados tem no Netflix, como eles vendem, então a notoriedade, né, a autoridade, né, eles realmente incorporam aquele personagem e trabalham isso.
E aí quando você falou, né, que, olha, beleza, o corretor, claro, a gente tem todo o movimento digital, tudo, mas tem que ter o contato, né? E o que eu acho que falta para o corretor entender é que ele é a principal ferramenta para contar sobre o produto. Por quê? Porque é igual uma venda, veio a Cláudia Spinelli, que foi apresentadora há muito tempo do Shop Tour, e também ela agora é a diretora artística da Gazeta. O que ela falou para mim? Ela falou assim, Ale, é tudo do jeito que você vende. Então, assim, eu posso vender um ar-condicionado dizendo para ele, ó, tecnicamente, ele tem tantos BTUs, ele não sei o que, não sei o que. Agora, eu preciso colocar o ar-condicionado numa história. Porque se eu vender uma história para a pessoa que está comprando ar-condicionado e ela se vê naquela situação, é muito mais fácil vender. Aí o que ela falava para esse dono dessa loja de ar-condicionado? Falou, cara, faz uma história. Qual que é a história? Você tem filho? Tenho. Como é que é a sua vida? Ah, o que a gente passa calor. Eu falei, olha, imagina só, você, teu filho pequeno, quer deitar aqui no seu peito, só que tá um calor danado, o que vai acontecer? Você vai ficar poucos minutos com ele e vai querer deixar ele na cama. Aí sua esposa quer dormir agarradinha com você, o que vai acontecer? Você vai querer ficar longe dela porque o calor não dá e vai dormir na sala. Então, o corretor, ele precisa entender que ele é a parte principal desse show, né? E a partir do momento que ele passa a imagem para o cliente e essa relação de confiança é construída, naturalmente facilita uma venda. E ele contar uma história, porque assim, apartamento por apartamento nós temos um monte, concorda? Um monte. Então a gente precisa entender qual é a história que a gente vai contar desde o entendimento do perfil daquele cliente. Se ele é mais emocional, se ele é mais racional, saber tudo sobre a localização, saber sobre se tem valorização ou não, ter o mínimo de entendimento para construir uma história. Você tendo storytelling numa possibilidade de venda, facilita. Aí, qual foi a correlação que eu fiz com o Fred e quero fazer com você? Se o corretor brasileiro ele começar a entender que ele é a peça mais importante desse movimento e que se ele consegue construir uma imagem para isso, ele sim vai conseguir ser o corretor do futuro. Claro que precisa dominar as plataformas, perder o medo de gravar, de falar em público, e aí tem toda a movimentação, dominar o mínimo das plataformas para conseguir ter uma recorrência de conteúdo, uma disciplina, mas o principal, ele é o protagonista. Você concorda com isso? Sem dúvida. Eu gravei um episódio, inclusive foi ao vivo, com o Thiago Granato, que é corretor de imóveis no Brasil, meu sócio na Missão Alto Padrão, e com a Daiane Costa. A gente fez junto esse episódio. E foi interessante porque ele falava de algumas coisas que aconteceram no Brasil e ela virava e falava assim, imagina que isso acontece lá, não pode. Existe uma regra. Sim. Isso ele perde a licença dele e tal. E no Brasil, infelizmente, a gente tem um problema muito forte, não só no mercado imobiliário, mas é nacional, de cultura, de educação. Verdade. Então, não dá para comparar com o mercado americano. Então, esse é o primeiro ponto. Mas eu tenho um episódio com o Guilherme Blumer, também, que é um cara sensacional para você convidar legal, aqui quero convidar. Pro podcast, que a gente falou, foi um dos mais ouvidos do ano passado. A gente falou sobre a importância do corretor em virar um canal. Porque antes você era muito dependente da imobiliária, né? Você tinha que entrar numa imobiliária para a imobiliária te dar cliente, te dar um contato, te dar imóvel. A pandemia mostrou que o corretor consegue andar sozinho. E tem muito corretor que já descobriu isso há algum tempo. Outros corretores estão descobrindo isso agora. Mas o corretor, ele é um canal. Ele é um canal. Então, quanto mais ele investe nele, e muitas vezes, grande parte dos corretores que eu conheço não nasceu no berço de ouro. Ele conquistou. Construiu, né, cara? Construiu com muito trabalho. Então, muitas vezes ele não tem uma formação escolar, a mesma que a gente teve, não estudou numa faculdade. Ele foi fazendo muita coisa, foi aprendendo e, de repente, hoje ele está com um faturamento que supera grandes executivos ainda, como a gente falou. Então, ele tem que correr atrás de muitas habilidades, soft skills, de estudar, entender um pouco de arquitetura, finanças, o jurídico. O corretor hoje tem que entender um pouco de tudo. Não só de relacionamento e venda. Ele tem que saber fazer uma leitura, olhar o cliente, ver o lado humano, quem decide. Não é fácil vender imóvel. Muitas vezes falam, não, eu vou virar corretor porque é fácil. As comissões são altas. Mas ele tem que ter uma série de habilidades e por isso que eu falo, o mercado está evoluindo, o corretor está evoluindo e isso é bom, porque a régua está subindo.
Quando você entra numa imobiliária, você vê os corretores, ou entra num plantão de vendas, você já bate o olho, você já sabe quem está vendendo, quem vende, quem não vende. Muito bom isso. Você sabe, Sérgio, outro dia, eu não lembro mais que episódio eu gravei, e eu falei muito sobre relacionamento. Desde que a gente nasceu até hoje, quantos relacionamentos a gente deixou para trás que poderiam ser oportunidades? Concorda? Porque aí você tem escola, ginásio, colégio, faculdade, amigos. Foi interessante porque quando eu estava reformando aqui a agência, né, e fazendo toda a reforma, depois que nós compramos aqui, eu fiz um trabalho com uma pessoa que não era da minha relação, entendeu? Pedi uma indicação, fiz. E aí, de repente, aparece um amigo meu de muito tempo, não lembrei que ele era empreiteiro, e aí ele bateu aqui e falou, puta, Lê, você nem me chamou. Eu falei, cara, não lembrei de você. Quem é visto não é lembrado, né? E eu acho que onde está o aprendizado nisso, né, que eu venho exercitando ultimamente, não abandona as relações, né? Porque a gente tem, né, o hábito de ir abandonando, e para o corretor fala assim, eu não tenho oportunidade. Pô, peraí, vamos voltar lá. Ginásio, quem foram seus amigos? Resgata, porque eles evoluíram na vida. E pode ser as redes sociais ajudam a manter esse contato. Isso, dá para você trazer todo mundo, né? Ah, mas agora eu não consigo, tal, não sei o quê. Eu falo, tá, você tem quantos filhos? Ah, tenho 2. Ele vai no médico? Vai. Será que o médico pode ser um cliente seu? Então, se você trabalhar o teu ecossistema, naturalmente você já consegue gerar negócios. Então, assim, o mais importante de tudo é a gente conseguir mudar o nosso ponto de partida. O problema do corretor é que ele quer sempre o que está mais fácil, né? O que está ali, quer lead de curto prazo, quer ter venda de curto prazo, mas, cara, é uma construção. Se o corretor de imóveis não entender que ele precisa construir uma jornada, que ele precisa cuidar do curto, do médio e do longo prazo, a partir do momento que passou um período, ele passa a ter venda recorrente. Por quê? Ele cuidou do curto prazo, então aquele cara que estava ávido para comprar, beleza, você vai ter a venda, mas o médio prazo, ele precisa ser acompanhado, porque esse cara vai comprar. Ele não pode ter decidido ali, mas daqui 6 meses ele decide. E aí, você sabe muito bem, boa parte abandona, e aí no fim, depois de 6 meses, o cara comprou com outro corretor, ou ele comprou de uma outra construtora. Sim, sim. Então, assim... É paciência, tem que ter paciência. A paciência, e eu acho que o principal de tudo é cuidar, né? Que eu acho que, assim, o corretor tem uma dificuldade de entender o que é jornada. Entendeu? Para ele a jornada, é claro que tem a necessidade, está precisando de dinheiro, tudo, não sei o quê. E pode ser que aquele cliente que ele acha que vai comprar, não compra. E o cliente que estava super frio, que o cliente que não mostrou o movimento para comprar, ele pode tomar decisão rápida. Então, o mais importante de tudo é ele entender, cara, eu preciso ter uma disciplina e eu preciso saber acompanhar verdadeiramente os meus leads. Desse movimento, ele começa, sim, a ser um profissional de vendas de verdade. Enquanto ele tiver essa mentalidade de curto prazo, isso vai impedir ele de ele continuar e ele ter, na essência, a vontade de continuar corretor, né? Porque o estar corretor, nós temos um monte, concorda? Sim. Porque ele fala, pô, fui ex isso, ex que... Aí chega no ponto e fala, puta, tá bom, estou corretor aqui, mas esperando encontrar outra coisa. Então, eu acho que você, eu e as pessoas que são vozes, né, do mercado, de alguma maneira a gente contribui com essa evolução dele. Porque a hora que der esse clique, aí o cara vai entender, putz, cara, ele pode se tornar uma pessoa milionária através da corretagem. A corretagem, ela proporciona o que nenhuma outra profissão proporciona. Então, ele vai chegar a pé ou de ônibus ou de metrô no plantão, ele pode sair com uma Mercedes, com uma BMW, então com um carro esportivo, que sempre foi o sonho dele, proporciona múltiplos ganhos. Então, né, Sérgio? Cara... Mas tem que saber trabalhar. Tem que respeitar essa jornada que você falou, tem que entender, principalmente o mercado de lançamentos, que é muito específico, diferente do terceiro avulso, que a gente tem aí, outro tipo de compra. O lançamento você tem que respeitar a jornada. E aí, Sérgio, como é que você vê esse corretor do futuro? Como você está na vanguarda? Porque você está acompanhando diversos mercados, você, através, né, desse movimento que você tem, você acaba falando com muito formador de opinião, falando sobre sobre o que será o mercado imobiliário do futuro. Mas eu queria olhar mais para o corretor, sabe? Como é que você enxerga o corretor do futuro? Vamos falar que a gente foi para 2030.
E aí, Sérgio? 2030 está logo ali, né? Está logo ali. E eu falo 7 porque pós-pandemia acelerou todo o processo de tecnologia. Tudo. E eu acho que vai continuar nesse ritmo, né, forte de desenvolvimento na tecnologia, né? Então, o cliente hoje, quando chega para o corretor, ele chega muito preparado, sabendo do produto ou sabendo da empresa. E o corretor, até então, ele tinha um papel de apresentar, de falar sobre cada características. Isso está mudando. Hoje o corretor ele tem que entender por que aquele cliente está indo até aquele stand, visitando, ligando para ele, certo, mandando uma mensagem. Então, o corretor ele tem que se transformar numa pessoa que vai entender o cliente, entender muito o perfil daquele cliente e trabalhar relacionamento. O Thiago Granato, meu sócio, ele fala muito isso. O cliente é para a vida. Os meus maiores negócios foram com clientes que eu não fechei e depois ele voltou. Então. Depois de 1 ano, 2 anos, ele voltou. Então, quando você tem a oportunidade de falar com um cliente e salvar o contato no seu celular, muitas vezes ele não vai comprar imóvel com você. A maioria das vezes não vai. Mas se você atender ele com afinco, com vontade, atender ele da melhor maneira possível, ou ele volta, ou ele vai te indicar. Perfeito. Com certeza é isso. Então, assim, é o relacionamento. O relacionamento é a base de tudo. Lá fora, no mercado americano, eles não têm essa lead dependência que a gente tem no Brasil. O corretor aqui fala... quando a gente foi visitar lá os empreendimentos, todo mundo perguntava, mas como é que vocês fazem campanha, marketing, tráfego? Não. Isso aí é um segundo momento. Primeiro, eu ativo minha rede de relacionamento, minha rede de parceiros. Olha só. E só depois eu vou fazer algum investimento. É a terceira fase só. É a terceira fase. E muitas vezes eu não chego nessa fase porque um colega meu, um outro corretor tem um cliente e a gente faz negócio. Ou eu tenho um relacionamento e eu consegui um cliente nessa rede. Então, relacionamento é uma chave para o corretor entender que muitas vezes o negócio está muito próximo dele. Ele não precisa sair fazendo ações. Lógico, tem ações que ele vai ter que fazer, mas talvez no segundo momento, no terceiro momento. O Bidarra veio aqui, que eu não sei se você conhece, né? Ele falou muito sobre o mercado econômico, né? E uma coisa interessante que ele falou para mim, ele falou assim, eu explico para o corretor, cara, sua esposa faz unha? Faz. Então, ela já é um potencial compradora para o Minha Casa Minha Vida. A sua esposa vai na reunião de escola dos seus filhos? Sim. Então, quantas mães estavam lá? 10, 15. Então, 10, 15 mães são potenciais clientes para você. Então, você fala desse lead de dependência, cara, eu acho que é muito isso, sabe? O corretor, ele fica tão cego e achando que quanto mais lead ele receber, mais não sei o que, ele vai conseguir... Claro, o lead é uma necessidade de trabalhar, de colocar na jornada, de cuidar. Mas, cara, a venda está aqui do seu lado. A oportunidade está aqui do seu lado. Você almoça num restaurante todos os dias. O garçom é um potencial cliente. O dono do restaurante é um potencial cliente. Então, assim, a construção de um profissional de vendas, independente se é corretor de imóveis ou de qualquer outra área, é construção de relação. Então, em qualquer lugar que você vai, você está construindo relação, né? Então, acho que isso é um fator importante, né? Tem um amigo meu que estava passando uma fase e eu indiquei ele para trabalhar como corretor. Certo. Falei, olha, você quer ganhar dinheiro? Vai ter um produto que vai lançar perto da sua casa, você conhece a região, vai trabalhar lá. Nunca vendi nada, não. Vai lá que acho que vai dar certo. Acho não, vai dar certo. Se você trabalhar direito, eu te conheço, vai dar certo. E aí ele começou a trabalhar lá, aí me liga depois de um tempo. Não estou recebendo lead. Recebo 3, 4 leads da incorporadora por dia, está muito ruim. Eu falei, o que você está fazendo para isso? Descobri uma coisa boa. Eu vou no ponto de ônibus, eu vou no restaurante de quilo e eu faço uma panfletagem, eu converso. Aí depois ele me ligou outro dia, fechei a primeira venda. Eu falei, legal, quem que foi? Foi a moça que vendia brigadeiro no stand. Olha. Eu falei que ela podia comprar um imóvel. Olha, e aí ele vendeu o imóvel. Era um imóvel com uma renda mais baixa, do programa Casa Verde e Amarela, Minha Casa Minha Vida, para a menina, para a moça que entrava no stand para vender brigadeiro. Entendi. Quer dizer, ela estava vendendo e ele foi lá e vendeu para ela. Lá. Porque ele não podia ficar esperando o lead da incorporadora. Então ele se mexeu. Verdade. Ele não tinha vícios do mercado imobiliário, não foi querendo fazer nada diferente, ele foi atrás de coisas simples. Ponto de ônibus, restaurante e até da moça que vendia o brigadeiro.
vocês percebem, eu acho que assim, a mensagem principal que o Sérgio trouxe aqui para principalmente os corretores que estão assistindo a gente, assim, precisa pensar fora da caixa. Não adianta você sempre estar fazendo os mesmos movimentos. Eu falo que assim, você vai pro plantão, começa a reclamar que não tem lead, começa a reclamar que não está vendendo, mas assim, o conceito da mágica da venda é você expandir as possibilidades, entendeu? Se você ficar introspectivo, fechado, naturalmente o negócio não vai acontecer. E aí quando chega o lead para você, beleza, você pode tratar, você pode fazer, você pode contactar, tal, não sei o quê, mas isso é uma das ações do teu ecossistema para você conseguir construir uma história de sucesso dentro do mercado imobiliário, como corretor. Sérgio, que bate-papo fantástico, amigo. Aqui a gente pode ficar aqui, podemos cara, ficar, horas, né? Sérgio, eu quero te agradecer a tua presença, você que está assistindo o nosso 18º episódio aqui do Tagawa Cast com Sérgio Lanja, um grande nome do mercado imobiliário. Nós falamos aqui muitas coisas interessantes que com certeza será útil, tanto para você quanto para alguém que você possa indicar. Pede para ele assistir, compartilhar, curtir todo esse nosso conteúdo que, olha, eu tenho certeza que algum aprendizado ele vai receber aqui dessa grande conversa que eu tive aqui com o Sérgio. Sérgio, obrigado, Tagawa. Suas últimas considerações aí, o pessoal que está... Eu quero agradecer novamente, falar que... Como é que chamava aqueles canais, o HF, que tinha os programas de TV? Lá atrás? Como é que chamava? Eu nem lembro o nome, mas assim, eu acompanho o Tagawa há muitos anos, mais recentemente o Gazeta Imóveis, mas antes da Gazeta... Puta, foi Shop Tour, Mega TV... Mega TV, isso, Mega TV. Antes do Mega TV também já teve. Né? E eu estar aqui na frente do Tagawa, para mim, é uma honra para mim estar aqui com o Tagawa. Obrigado, cara. É um profissional que admiro muito o mercado imobiliário e com certeza faremos projetos juntos aí, estamos ensaiando algumas coisas. Olha, eu cheguei até o Sérgio através das redes sociais dele, também através de um amigo nosso em comum, mas foi na mensagem, né, que a gente trocou pelas redes sociais que a gente marcou para a gente estar aqui. Eu acho que o mais interessante de tudo é que você, de alguma maneira, estar disponível para uma conversa, entende? Então, o que aconteceu? Através de um amigo nosso em relação, depois começamos a falar pelas redes sociais, começamos a conversar, mandei mensagem e tal, não sei o quê, e aí aconteceu. Então, acho que vocês que estão assistindo a gente, você pode o que você quiser. Eu falo que com 5 contatos você chega no presidente da República. Então, basta você se movimentar. Eu acho que esse é o grande ponto da nossa vida. Eu falo que você pode agir como uma criança de 7 anos. Você também tem 2 filhos, né? Em idade de 7 e 10, né? O tamanho da expansão de energia que eles geram. Então, eu sempre tenho isso como lição, porque assim, muitas vezes a gente fica parado, né, e acaba passando despercebido. Então, eu acho que, pelo menos que você expande sua energia, como uma criança. Se eu soltar meu filho aqui, ele vai fazer movimento assim, na casa inteira. Mas eu acho que o profissional de vendas é isso. Ele precisa se movimentar, ele precisa falar, ele precisa conectar, ele precisa... Claro, não pode ser, como é que fala? Indelicado, né? Eu acho que a gente tem que saber sempre o limiar desse movimento. Mas sempre as pessoas vão te ouvir se você estiver de coração aberto e se você tem principalmente conteúdo. Porque também não adianta nada você conversar e não entender nada sobre o mercado de imóveis, porque você vai estar vendido. Então, acho que, Sérgio, o grande passo desse processo, das relações, é você expandir esse movimento. Eu acredito muito nisso. E a hora que você expande, você é visto, você é lembrado, você aumenta as relações. E foi assim que essa conversa chegou nesse ponto tão rico aqui com o Sérgio Lanja. Sérgio, estarei lá no podcast Vem Pra Mesa. Muito obrigado pelo convite. E a gente vai... Vocês vão ver a gente, porque a gente aqui teve tantas ideias aqui. Certeza não vai que, ficar né? nesse episódio. E certeza que a gente vai conversar muito e quem sabe surgir uma boa parceria aí. Fechado, Sérgio? Fechado, combinado. Esse foi o 18º episódio do Tagawa Cast. Você sabe, o Tagawa fala sobre mercado imobiliário, sobre educação e histórias de sucesso de pessoas como o Sérgio Lanja, que tem tanto conteúdo para contribuir com a gente. E aqui foi uma grande oportunidade para você conhecê-lo. Muito obrigado. Onde te segue, Sérgio? Só para o pessoal entender. @Sérgio Lanja no Instagram, no YouTube, todas as redes sociais, no LinkedIn, @Sérgio Lanja. Nossa, super fácil. Encontrar. Vale a pena seguir, eu sigo ele, tem tanto conteúdo rico, olha, e ele coloca lá muitas dicas, muitas informações interessantes, desde o mercado de alto luxo, o mercado Minha Casa Minha Vida, tudo relacionado ao mercado imobiliário, você acompanha junto nas redes sociais do Sérgio Lanja. E muito feliz sempre em poder compartilhar com vocês essas histórias. Até o próximo episódio.